Olá! Tudo bom, gente? Tudo tricô? Tudo maravilhoso. Eu tenho uma coisinha para contar para você. Esta semana eu estive num evento social, um jantar entre amigos e tal, e amigas, né? E eu, como subitamente o tempo estava para chuva e tudo, eu digo, nossa, vou ter que levar um guarda-chuva para ir do carro até o local e tal. E na ânsia de uma bolsa que coubesse o meu guarda-chuva dentro e tal, eu passei a mão numa bolsa que eu tinha feito para mim, uma bolsa cuja modelagem chama-se Fat Bag. É uma bolsa gorda, né? Então, é uma bolsa assim que tem de couro, tem de vários materiais, mas eu fiz de tricô. As alunas tricocursos reconhecerão a modelagem porque elas têm acesso a isso, tá? Mas, enfim, o importante nesse momento não é a bolsa em si, a modelagem. É o acessório, porque na época que eu fiz a bolsa, eu enfeitei ela, eu criei uns enfeites e nesse encontro as mulheres simplesmente me atacaram, porque onde você comprou essa bolsa, onde você conseguiu essa bolsa, algumas nem sabem que eu tricoto e tal. E eu fiquei até assim, meio sem graça na hora, né? Mas eu achei, poxa, essa é uma ideia interessante que a gente pode dar para vocês aí no caso, porque todo mundo pode querer enfeitar, pode fazer uma bolsa até simples, quadrada, e querer enfeitar, pode fazer um presente e querer enfeitar o presente. Então, existem várias, né, possibilidades de uso. Eu vou mostrar a bolsa para vocês, mas, por favor, não é a bolsa a questão aqui, são os enfeites, tá? Então, aqui está a minha bolsa, aqui está ela. Eu espero que você esteja vendo bem. Então, esta bolsa causou o maior alvoroço por causa desses enfeites. E eu fiquei assim, nossa, eu já vi bolsas lindas de crochê, de tudo, mas de tricô é a primeira vez. Então, coincidiu, né, que aqui no caso o aro é bastante interessante, ele é de bambu, né, assim, e a bolsa tamanho G, que as alunas também reconhecerão. Aqui eu fiz uma bolinha de isopor para poder, com um cordãozinho aqui, feito até de crochê, esse bem fininho, poder fechar a minha bolsa, se eu quiser, né? Então, aqui, ó, com a mão esquerda eu não sou muito gente, não. Então, aqui eu forrei a bolsa, eu fiz de TNT um forro, que eu costurei manualmente. Ela tem dentro, inclusive, bolso para celular e tal. Fiz uma coisa caprichadinha, né, para mim e tal. As folhas, gente, eu bordei eu não sei como chama isso, as fibras, né, de alimentação delas, para dar a ideia realmente de folha, essa folha aqui que eu achei que também ficou bonita. Então, você pode fazer em vários tons de verde, de amarelo, de folha de outono, folha seca, e fica interessante, não é? Então, hoje eu queria dar a dica para vocês das folhas. O bordado, gente, eu não sou bordadeira, né? Mas eu sei fazer pelo menos o ponto atrás bordado e com ele eu fiz então, né, as fibras, antes de costurar aqui na bolsa, é claro, né? Depois eu coloquei em cima da bolsa, comecei a ver como ficaria melhor e tal, e eu não tinha ainda flor. Aí eu achei que faltava um ponto de cor, e por isso eu fiz essa flor. Então, essa é a bolsa e esses são os enfeites. Pense que você pode usar isso realmente em outros momentos, até num arranjo, num presente, numa embalagem de presente, enfim.
né? Eu gostei da ideia, eu digo, vou dar para as meninas todas aí também. Vamos ver isso então, eu vou mostrar como se faz um tipo assim, que é mais reto, para você ver que é simples e você pode até inventar outros tamanhos, etc. Joia? Vamos lá. Aqui, então, eu fiz laçadas manuais em 31 agulhas, tá? O primeiro ponto a comentar é que eu não posso usar aqui o pente de montagem, né? Não posso usar, porque nós vamos começar em curva e o pente não nos permite isso. Ele é bom para quando a gente vai tecer reto, né? Então, aqui eu não vou poder usar o pente. A segunda coisa importante é que nós começamos pelo avesso. Eu vou mostrar para você. Isto daqui é o avesso de uma folha, tá? Aqui eu tenho outras, ó. Aqui eu tenho as outras. Todas têm o avesso. Então, este avesso, nós vamos fazer numa regulagem um pouquinho menor. E por quê? Para que esta borda aqui fique bonita no direito, ela não apareça tanto. Então, a gente esconde um pouquinho, porque esse início e o final, o arremate, tendem a fazer esta parte do avesso maior. E por isso aqui, ó, está mais bonito do que pelo direito. Você tá vendo? Então, essa é uma forma de a gente evitar esse problema. Nós vamos tecer aqui numa menor regulagem e aqui também. A parte que é o direito da folha, essa vai ser na regulagem normal do ponto meia. Entendeu? Então, aqui, nós já vamos reduzir. Eu vou botar na minha máquina, eu reduzi 3 pontinhos, tá? 3 pontinhos. Eu vou tecer ela um pontinho antes do 6 e ela está aqui no um pontinho antes do 5, tá? Então, vamos lá, tecendo aqui a primeira carreira. Opa, vamos deixar aqui bem certinho no... Tenho que ajudar a máquina, porque essa malha está muito pequena, não posso botar o pente de montagem. Então, eu puxo as agulhas e volto elas para a posição posição 3, que eu chamo, né? Que é a posição dos pontos em tese trabalhados, né? Que não é verdadeiro, mas enfim, é a posição D dessa máquina. E esta agulha fica suspensa, chamada automática desligada. Tecendo, suspendendo aqui, nós vamos suspender 3 vezes um ponto, 3 vezes 2 pontos e uma vez 3 pontos, tá? Então, vamos lá. Eu vou ajudar aqui ainda um pouco, ó, eu posso fazer assim, ó, botar tudo para frente, aí eu abaixo de novo as que não são para ficar na posição de suspensas. E teço. Laço aqui a segunda vez. Agora já posso, ó. Teço, laço, passo fio por baixo da agulha e suspendo outra. Aqui, laço, não posso esquecer disso. Suspendo a terceira. Laço. E aqui suspendo a terceira. Agora, eu começo a suspender 2 pontos. 2 e 2. Aqui, o segundo 2. Aqui, o segundo 2. Laço.
laço. Aqui, o terceiro 2, opa, quis acumular fio. Aqui o terceiro 2, laço, teço, laço. Agora, uma vez, 3 pontos, teço e laço. Na outra, 3 pontos. Veja que aqui no centro ficaram 7 agulhas. Beleza? Agora, a partir de agora, nós fizemos, vamos dizer, essa metade aqui, até aqui. Estamos aqui, ó, com esses pontinhos. Agora, nós começamos o direito da folha. Então, vamos abrir a regulagem para o meu normal do ponto meia, um pontinho antes do 6. Beleza? E vamos fazer a parte da frente. Então, aqui, abaixando 3 pontos. Atente que no abaixar, eu não quero fazer buraquinho, então eu tenho que laçar também, porque essa terceira agulha de dentro aqui, ela não tem laço, então eu vou laçar para evitar buraquinho. Só não vou laçar quando nós chegarmos aqui nessas 3 agulhas, que foi uma de cada vez que suspendemos, né? Então, a gente abaixa uma de cada vez. Aqui, abaixando 3, laçando, abaixando 3, laçando. Agora, abaixando 2, primeira vez. Laçando, abaixando 2, laçando. Segunda vez, 2, laçando. Segunda vez, 2, laçando. Terceira vez, 2, laçando. Terceira vez, 2, laçando. Agora, aqui não precisa laçar, porque é sempre uma agulha. Pronto. Onde é que eu estou agora? Eu estou aqui no meio. Eu estou exatamente aqui no meio. Significa que ainda vou fazer outra suspensão sem mudar a regulagem, porque faz parte da superfície da folha, beleza? Então, vamos lá. Suspendendo, desligando a chamada automática, laçando, laçando, segunda vez, que eu suspendo um ponto, aqui também. Terceira vez. Agora, 2 pontos. Aqui também, 2 pontos. Laçando. Terceira vez. Não, segunda vez, 2 pontos. Aqui, segunda vez, 2 pontos. Desce, laça. Terceira vez, 2 pontos. Terceira vez, 2 pontos. Uma vez, 3 pontos. Uma vez, 3 pontos. Aqui estão os meus 7 do meio. Beleza? Acabou o fio aqui. Eu vou emendar, já voltamos. Pronto, fiozinho emendadinho, né? Porque é uma amostrinha. E continuamos. Aqui laçamos os 3 pontos que nós suspendemos. Estão aí os nossos 7 pontos. Ou seja, nós terminamos de tecer esta parte de cima da folhinha, né? Então, para o lado final, nós precisamos reduzir a regulagem. Então, os mesmos 3 pontinhos para baixo, e aqui agora vamos abaixar os pontos.
abaixei 3, laçando, abaixei 3, laçando, abaixei 2, laçando, aqui outros 2, laçando, segunda vez 2, laçando, aqui também 2, laçando, aqui 2, terceira vez, e aqui também terceira vez. Então, laça, desce, laça. Os últimos 3 não precisam de laço, então abaixa lá, abaixa cá, abaixa aqui, abaixa aqui, abaixa aqui. Pronto, posso ligar a chamada automática. De tecer tá pronto. Eu vou arrematar e já voltamos. Eu terminei aqui de arrematar os pontos, os 31 pontos. Aí você vai olhar para isso aqui e vai dizer assim, mas a Iva tá doida, isso aqui não vai dar uma folha nunca. Você é que pensa, você é que pensa. Então, nós vamos pegar aqui, eu gosto de pegar desse lado aqui, do fio do começo. Vamos colocar este fio numa agulha de mão, tá? Iva, não dá para fechar isso direto na máquina de tricô? Dá. Entretanto, dá na hora do arremate, a gente pode dobrar ali e fechar, mas eu não gosto da ideia, porque aqui a gente vai bordar o caulezinho. Então, você pode querer deixar um pouquinho aberto para arrematar os fios no avesso e tal. Então, eu acho muito melhor, certo? Mais prático você fechar isso manualmente, tá? Eu fecho com agulha de mão, que é uma coisa bem... É a mesma costura do pé da meia, aquela costura insensível, é a mesma, ó. A gente pega a alcinha aqui com a laçada inicial do trabalho, tá? E vai fechando assim, um com um. Então, fica uma costura fininha, fica insensível mesmo, tá? Aí, você vai fechar ela até o fim. Eu vou terminar aqui, já voltamos. Pronto, gente, eu costurei aqui, eu fechei o centro dela, que nós tecemos numa regulagem menor, né? Então, veja que essa borda aqui, onde nós suspendemos pontos, ela fica mais escondidinha, tá vendo? Aqui, ó, ela fica mais escondidinha. Então, ela fica ótima. Depois você borda nervurinhas, né, na folha, e esses fios você pode usar para prender na blusa. Aqui também vai precisar de fio para prender, né? Então, por exemplo, essa pontinha aqui tá uma pontinha boa, ela pode ser a pontinha da folha. E aqui atrás você pega o mesmo fio e coloca ela debaixo da flor, ou, né, junto com outra folha. Vai ficar uma folha bem bonita, bem bonita. Então, aqui tá, ó, ela fica fofinha assim. Na hora que você vai bordar o caule, você junta a parte de baixo com a de cima. Aí ela não se... Deixa eu te mostrar. Ela não sai do lugar, ó, ela fica fina, tá vendo? Porque eu costurei eu fiz os caulezinhos aqui, ó, em marrom, e aqui no fundo você inclusive vê, porque ele prende daí, ele evita essa altura aqui, de ficar fofo, ele prende daí, entendeu? E aqui você tem que sempre laçar para não ficar buraquinho, senão fica feio. Você concorda? Então, aqui eu fiz com fio de sobra, um fio, né? Não é o caso. Deixa eu ver onde é que tá a nossa marrom, tá aqui, ó. Que é esse, mais ou menos, essa aqui, ó. Aí você faz os galinhos com marrom mais escuro, né?
e fica uma folha que depois você dá até para botar ela no ferro a vapor para prensar ela se você quiser, mas não precisa. Eu acho que natural ela fica melhor. Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Aqui eu tenho vários tamanhos, ó. Essa aqui dá para fazer mais comprida, se quiser. Essa aqui é menorzinha, para ficar mais arredondada, entendeu? Mas é tudo a mesma forma de fazer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um arquivinho com as minhas sugestões. Como eu fiz essa, né? E esses outros 2 tamanhos aqui. Quantos pontos eu precisei suspender? Porque o modo de fazer é o mesmo de todas elas. Certo? Então, pense nisso. Você pode usar só folhas em algum lugar. A florzinha eu vou ensinar você também. Beleza? Experimente. Sempre dá para fazer alguma coisinha diferente. Como essa pontinha está mais bonita do que essa, eu vou fazer aqui o início das nervuras. Essa palavra estava me faltando antes, não sei por quê, mas enfim. Então, eu vou fazer o início delas aqui. Eu vou bordar agora, vou bordar com o ponto atrás, que é um ponto de bordado que todo mundo conhece. A gente fazia na escola, você lembra disso? Então, aqui eu procuro pegar a parte de baixo junto, para prender ela, para ela ficar fininha, não balofa, entendeu? Então, esse bordadinho aqui, ele tem por função também, né? Ó, aqui embaixo, ó, a gente procura prender junto, entendeu? Eu botei um fiozão aqui, fio de malandro, como se dizia na minha época. Nos meus bons tempos de bordadeira, de escola, que tinha que bordar. Quem passou por isso? Todo mundo, né? E aqui está a nossa folha. Olha que bonita que ficou. Arredondadinha. Ficou ótima. Ó. Se eu quiser, eu coloco aqui agora, ó, junto dessas. Olha só. Ficou perfeita. Quando ela vai de pé, é bom prendê-la mais, né? Aqui e aqui, assim. Essa aqui tá solta, ó, porque ela tá caída, né? Mas quando elas são assim, ó, é melhor prender toda para ela não sair do lugar, né? Então, essa aqui eu prenderia aqui em cima, no avesso, com um pontinho, né? Para ela ficar no lugar. Beleza? Acho que a minha bolsa ficaria até mais bonita com essa folha. Ó, sem e com. Aí você vai pensar, eu não sei fazer uma bolsa dessa. Você não precisa fazer uma fat bag. Você pode fazer uma bolsa reta. Olhe isso aqui. Olhe isso aqui. Esta madeirinha aqui, você compra no comércio e aí você faz a bolsa do tamanho que você quiser. Esta eu fiz em jacquard. Ela imita a zebra. Essa cartela aqui é uma cartela Lanofix, inclusive, tá? E eu achei muito bonita, preto e branco. Eu gosto muito, você sabe disso, eu já comentei. E eu fiz essa bolsa para mim. Eu forrei ela por dentro, ó, ela é forrada, ó. Ela tem bolsos, um de cada lado, né? É uma bolsa que eu posso usar e uso em qualquer lugar que eu queira ir. E ela é tricô, feitinha pela Ivinha, né? Que você pode fazer a sua. Esses, ou aro, ou reto, assim, né? No caso de a pessoa querer a bolsa reta, você compra prontinha, assim, no comércio, em lojas que vendem miudezas, né? Para artesanato, tá? Esta bolsa, se ela fosse numa cor única, dependendo da cor, naturalmente, né? Você pode franzir ela aqui, se quiser,
e pode colocar perfeitamente as folhas, uma flor, sem problema nenhum. Isso, inclusive, me parece que pode ser um mercado interessante, porque quisera eu que você visse a reação das mulheres entusiasmadas com a bolsa, porque é diferente, porque ninguém tem igual, entendeu? Mulher é assim, não adianta. Então, de repente, você faz uma coisa que pode ser até uma forma de ganhar dinheiro. Eu tenho só uma dica. Se você quiser fazer franzida aqui, você tem que fazer ela mais larga, né? Para então franzir, ela vai ficar com um aspecto diferente que pode ser interessante também. Você pode, inclusive, fazer uma prega aqui, fazer ela mais larga, fazer uma prega antes de fazer esse punho e ela vai ficar bonita, ela vai ficar com uma prega aqui no meio, aí você vai ter que fazer dos dois lados, né? Enfim, criatividade, aí no caso, a sua é que vai ser essencial. Não é uma beleza? É uma boa ideia, é uma ideia diferente, né? Um beijo.